Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora com equipamento um pouquinho melhor, posso começar a gravar em qualquer lugar, não necessariamente num estúdio, né? Resolvi aderir ao notebook, um notebook, um equipamento, uma configuração um pouquinho melhor, então eu posso levar o notebook para qualquer lugar, junto com a câmera, e posso gravar em qualquer lugar agora, então fica melhor, não precisa ser só no estúdio, precisando levar, de vez em quando, para onde eu vou, um banner, né, para tampar o local onde eu vou. Lógico, vou continuar levando o meu banner para onde eu for, porque tem locais que não tem nada, a imagem é ruim, então eu boto o banner ali para fazer um fundo melhor. Mas tem alguns lugares que a gente pode gravar até para ter uma outra aparência também. O nosso canal, já que todo mundo faz isso e muitos dão certo, bom, a gente também vai por esse caminho. E nesta madrugada de domingo para segunda, estou aqui sem sono, né? Ia gravar esse vídeo pela manhã, mas como eu estou sem sono, resolvi aqui na minha sala, né? Todo mundo já dormindo, resolvi gravar, adiantar logo esse vídeo que eu iria fazer na segunda-feira de manhã. Estou fazendo na madrugada de domingo para segunda, exatamente 1 hora da manhã. A rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro chegou ao final, né? Tivemos os 10 jogos. Desculpe o barulho de moto, onde eu moro, vira e mexe, passa um imbecil com uma moto fazendo um barulho monstruoso. Já falei, vou repetir, dá vontade de pegar esses imbecis, colocar ele dentro de um banheiro e ficar acelerando esta merda até os tímpanos dele estourar. Pô, outro é ruim. Não, eu sou bonzinho. Tem gente que poderia fazer pior. Mas não posso fazer isso. E também não estou aqui querendo fobia, né? Nada. Mas, porra, que dá raiva dá 1 hora da manhã um imbecil desse fazendo barulho de moto, né? Não vai fazer porra nenhuma segunda-feira. Não é possível, né? Então, a 18ª rodada terminou com os 10 jogos, porque na rodada número 17 e 16 tivemos 8 jogos. E já para adiantar, a rodada do meio de semana, que é a última rodada do turno, teremos 6 jogos, tá? 6 jogos. Porque 4 jogos tem times que estão envolvidos na Sul-Americana. Então, esses times não vão jogar, que no caso é Atlético Paranaense, Cuiabá, Internacional e Bragantino. Atlético Paranaense, Bragantino, Internacional e Cuiabá. Obviamente, os seus adversários também não vão jogar. Teremos um jogo atrasado nesse meio de semana, que é Criciúma e Fortaleza. Uma boa oportunidade do Fortaleza se tornar o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, porque está alguns pontos atrás do Flamengo, mas ganhando vai passar o Flamengo. O Flamengo vai continuar com um jogo a menos, mas vai colocar o Fortaleza na terceira colocação, e aí sim coloca uma pressão nos adversários, até quem está embaixo e quem está em cima. Mas a 18ª rodada terminou com polêmicas, né, de arbitragem. Bom, uma polêmica não tem polêmica, essa é a verdade. Pode ter sido diferente, inusitado, mas a polêmica que está se criando é por causa de um determinado time, né? Então, a polêmica é por causa do time, não por causa do lance. Porque a maioria não sabia, inclusive o Scarpa, né, que toca piano, toca violão, toca não sei o que lá, lê muito, mas parece que o tal do Scarpa, né, que não quis vir para o Flamengo, porque tinha medo de não jogar, né, não queria disputar posição, faz um Twitter lá, passando vergonha, porque não sabe a regra do jogo. Poderia ter dormido sem essa, ter ficado calado. Jogando, joga bola. Jogar bola ele joga. Mas deu mole, deu mole. Então a gente vai falar sobre essa 18ª rodada, com a classificação, com os resultados e algo que eu lembro aqui, principalmente das polêmicas que tivemos aí em relação à arbitragem. Não sei se vou lembrar de todas, né? Mas vou tentar lembrar de algumas aqui que aconteceram nessa rodada.
Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos logo aqui para algumas informações. Primeiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento é o Pedro do Flamengo com 9 gols. O segundo colocado é o Lucero do Fortaleza com 7. O terceiro é o Everaldo do Bahia com 6. Com 6 gols, temos muitos jogadores. Com 6 gols, temos o Everaldo do Bahia, o Pita do Cuiabá, o Luciano do São Paulo, o Matheus Pereira do Cruzeiro, o Veguete do Vasco da Gama e o Paulinho do Atlético Mineiro. Então, tem o Flamengo, vamos lá, o Flamengo, o Pedro do Flamengo com 9, o Lucero com 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com 6 gols. A disputa pela artilharia tá legal. Na assistência, temos 5 jogadores com 5 assistências. Temos o Everton Ribeiro, o Scarpa, o Everton Ribeiro do Bahia, o Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, o Jean Lucas do Bahia, o Pedro do Flamengo, o Pochettino do Fortaleza e o William do Cruzeiro. Então, a gente pega aqui. Eu acho que o que chama mais atenção aqui, na minha opinião, é o Pedro. O Pedro ter 5 assistentes. O Pedro é o centroavante. Everton Ribeiro não é, Scarpa não é, Jean Lucas não é, Pochettino não é, William não é. Então, o que está diferente aí é o Pedro. E o Pedro está numa estatística boa, né? É o artilheiro e está na briga pela assistência também. Então, isso é interessante. Cartões amarelos. Jogadores que têm mais cartões amarelos é o Jadson do Juventude, o Luciano do São Paulo, o Ganso do Fluminense, o Caio Vinícius do Vitória, o Emanuel Brits do Fortaleza. A gente tem muitos aqui. Deixa eu ver o time que tem mais cartões amarelos. Deixa eu ver aqui. Juventude só tem um jogador. O São Paulo tem um. São Paulo tem um jogador só nessa lista. O Fluminense tem um. O Vitória também um. O Fortaleza tem um, dois jogadores do Fortaleza. Do Atlético Paranaense tem um. Do Bahia também apenas um, que é o Canu. Do Fortaleza eu já falei, tem 2. Do Corinthians tem 2. Do Atlético Goianiense 1. Os que tem mais é o Fortaleza, que é o Brits e o Pedro Augusto, que tem 6 cartões amarelos cada um. E o Corinthians, que tem o Ranieri e o Garro, também com 6. Mas com 7 cartões amarelos é Jadson, o Luciano e o Ganso, né, que estão nessa estatística. Quem tem mais cartões vermelhos é o Alano do Criciúma, o Marlon do Cruzeiro e o Bataglia do Atlético Mineiro, cada um com 2 cartões vermelhos. Vamos aqui para as partidas. E aí, durante as partidas, eu vou lembrando se tiver alguma polêmica, né? Sinceramente, eu não lembro de todos. Então, tivemos 3 jogos no sábado e 7 jogos no domingo. Flamengo e Criciúma. Flamengo venceu por 2-1, né? E aí, o Flamengo não fez uma grande partida, tem um vídeo até aqui no canal. O Flamengo não fez uma grande partida, saiu perdendo. Criciúma fez uma partida
bem decente, mas vamos lá. Primeiro reclamaram do pênalti a favor do Flamengo, que o Pedro bateu e perdeu. Cara, é um pênalti interpretativo. Eu vi o toque no pé do Arrascaeta, pelo ângulo que passou. Se era toque para cair, se não era para cair, outros 500. Mas teve o pênalti, marcou, só que o Pedro perdeu. Então, esse pênalti marcado para o Flamengo, que o Pedro perdeu o pênalti, não influenciou no jogo. O Flamengo faz um gol de uma jogada trabalhada, do Arrascaeta tocou para o Pedro, e tem o pênalti a favor do Flamengo, né? Onde é jogada uma bola dentro do campo, o jogador do Criciúma não ia chegar no Cebolinha, ele vê a outra bola dentro do campo e chuta essa bola na bola que estava em jogo. O juiz marca pênalti. Aí um monte de gente que não sabe da regra, inclusive eu não sabia, sendo bem sincero, não sabia da regra, escreveu um montão de coisa falando que era um absurdo, inclusive o Scarpa. E aí passou vergonha, porque está na regra. Quem deu mole foi o jogador do Criciúma. Inclusive, o treinador do Criciúma falou isso. O treinador do Criciúma está fazendo um grande trabalho. E aí, o jogador do Criciúma que deu mole, o pênalti a favor do Flamengo, o Gabigol foi lá, bateu e fez o 2-1. E uma coisa que muita gente não falou. Teve um lance dentro da área, em cima do Léo Pereira, que o jogador do Criciúma deu uma voadora. O pé do goleiro do Criciúma passou beirando a cara do Léo Pereira. Ele bate com a coxa no rosto do Léo Pereira. A coxa do goleiro do Criciúma acerta a cabeça do Léo Pereira e cai. E ninguém fala nada. Foi pênalti claro. Pênalti claro. Entrada temerária. Ele assumiu o risco. O VAR nem chamou. E aí, não, mas porque o pênalti que marcaram a favor do Flamengo é polêmico. Aí nego ri. Não tem nada de polêmico. É polêmico porque era o Flamengo. Simples assim. É simples assim. É porque tem que falar do Flamengo. O problema é que dá audiência. Vocês falam do Flamengo e dá audiência. Então, o pênalti bem marcado. E o outro pênalti que teve a favor do Flamengo, que foi esse lance do goleiro em cima do Léo Pereira, o VAR não chamou. E ninguém comentou, quer dizer, ninguém comentou. Eu vi alguns canais comentando que foi pênalti claro. Ou seja, teve 3 pênaltis a favor do Flamengo e só deram 2. Então, na minha opinião, o Flamengo aproveitou as chances, não fez uma grande partida e venceu. Tivemos o Botafogo vencendo o Internacional por 1-0. O Botafogo não fez uma grande partida, como o Internacional também não fez, porém não foi um jogo ruim. E o Internacional, na minha opinião, agora com o Roger, fez um segundo tempo bem consistente, o segundo tempo do Internacional. O Internacional está sem 8 jogadores, né? Isso é bem complicado. O Botafogo poupou alguns jogadores. O Internacional tem jogo para a Sul-Americana no meio de semana. O Botafogo venceu, aproveitou bem a chance. Não estou lembrando se tem alguma polêmica nesse jogo, mas eu acho que não. E o líder do campeonato é o Botafogo. Venceu mais uma e está na liderança isolado. Vamos dizer que, eu falei isso no vídeo, o placar foi justo e era de se esperar. Nada anormal o Botafogo ter vencido o Internacional em casa. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Nesse aí tem uma polêmica. Nesse jogo tem uma polêmica. Um bom jogo. Dos 3 jogos que tivemos sábado, esse jogo foi o melhor, tá? Palmeiras 2, Cruzeiro 0, mas o placar não é muito verdadeiro, tá? Porque teve um gol do Cruzeiro quando estava 1-0 Palmeiras. Irmão, não foi nada. O gol do Cruzeiro foi muito mal anulado. O árbitro que estava vindo bem, o árbitro estava fazendo uma boa partida, desse lance em diante cagou a sua participação, porque no segundo tempo ele mudou a maneira como ele estava apitando. Ele estava apitando bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele começou a fazer esse apito burocrático, parando o jogo, travando o jogo, porque provavelmente deve ter tomado uma chamada de alguém lá do VAR que não gosta do estilo. O estilo dele era o correto. O estilo do árbitro desse jogo Palmeiras e Cruzeiro no primeiro tempo, antes dessa cagada do VAR, porque
Sinceramente, eu fiquei com a sensação, porque na hora do lance, ele manda seguir, e ele apitou certo, não aconteceu nada, não aconteceu falta, não aconteceu nada. Quando o VAR chama ele, a impressão que se dá é que o VAR intimidou o árbitro. Não sei se tem algum código, mas a impressão que me deu é que ele tomou a decisão de anular meio que contra a vontade. Porque ele diz, houve um calço embaixo. E não houve calço nenhum embaixo. Quem viu o lance não houve calço nenhum embaixo. Então o Cruzeiro foi sim prejudicado pela arbitragem, na verdade pelo VAR. Ah, mas quem decide é o juiz. Cara, sinceramente aqui no Brasil eu não tenho tanta certeza se é o juiz de campo que decide. Essa é a grande verdade. Não é que o Palmeiras não tinha condições de vencer o Cruzeiro, não é nada disso. Mas o lance prejudicou o Cruzeiro, porque estava 1-0 o Palmeiras. Se o Cruzeiro empata, o jogo poderia ser completamente outro. O Palmeiras poderia fazer o segundo gol, como fez? Sim, poderia, mas deu 2-0 ao Cruzeiro. O Cruzeiro foi, sim, prejudicado, mas o Cruzeiro também errou um pouco individualmente a alguns lances. Eu não vou falar que o placar foi injusto, não. O Palmeiras mereceu vencer, mas o Cruzeiro foi nitidamente prejudicado. Então tivemos dois erros graves para mim. Um pênalti que não foi marcado em cima do Léo Pereira, numa entrada temerária do goleiro do Criciúma, e esse lance do Cruzeiro. O pênalti a favor do Flamengo, né, que o cara chuta a bola, foi um pênalti claro, não tinham que discutir, mas só estão criando polêmica, porque, óbvio, porque é o Flamengo. Tivemos no domingo Grêmio 2, Vitória 0, dois times do Parque Bairro da tabela, disputando ali o desespero. O Grêmio faz uma boa partida, sem sofrer muito, ganha, né? Continua na zona de rebaixamento, porque está muito mal na pontuação, e o Vitória com essa derrota e com os outros resultados, o Vitória acabou entrando na zona de rebaixamento. Na verdade, o Vitória já estava batendo na trave para entrar há muito tempo, estava dando um pouco de sorte, porque os times que estavam atrás não estavam ganhando. Os times que estão atrás acabaram ganhando, porque o Fluminense ganhou na rodada, o Grêmio ganhou na rodada e o Corinthians ganhou na rodada. Só quem não ganhou na rodada foi o Atlético Goianiense, mas os outros ganharam, e principalmente o Corinthians ganhando. O Corinthians empurrou o Vitória para dentro da zona de rebaixamento. E mais, o Corinthians ganhou do arquirrival do Vitória, que é o Bahia, lá. Porque se o Bahia tivesse vencido, talvez o Vitória, eu vou ver aqui na pontuação, provavelmente o Vitória não teria entrado na zona de rebaixamento. O Vitória entrou na zona de rebaixamento porque o Bahia perdeu para o Corinthians. Ah, fez de propósito? Óbvio que não. Óbvio que não. O Bahia não vai perder duas em casa. E acabou perdendo as duas em casa. Ah, ia perder porque quis? Não. Perdeu porque o Bahia está caindo de produção. Essa é a verdade. Aí, nesse jogo aí, não sei se teve polêmica de arbitragem. Grêmio 2, Vitória 0. Tivemos Atlético Mineiro 2, Vasco da Gama 0. Placar justo. O Vasco se livrou de tomar uma goleada no primeiro tempo. O Vasco da Gama está reclamando, né? Tem polêmica também nesse jogo. O Vasco da Gama está reclamando de um possível pênalti, né? De uma subida do jogador do Atlético Mineiro que coloca o cotovelo no rosto do jogador do Vasco. Já teve lances que foram marcados pênalti, sim. Aí é interpretativo, mas teve lances que era interpretativo que o VAR chamou, nesse caso não chamou. Então a torcida do Vasco reclamam e eu acho que merecia sim uma análise melhor esse lance. Tivemos a polêmica, outra polêmica nesse jogo, que sinceramente eu não tenho certeza se a bola do Scarpa no escanteio saiu. Sinceramente, eu não tenho certeza se a bola do Scarpa saiu. É bem complicado. Eu não sei agora, estou confundindo, eu não sei se foi nesse jogo que teve uma bola que bateu na trave embaixo e saiu, que eu não consegui ver também se a bola entrou ou não entrou. Acho que não deram gol. Agora eu não estou lembrando de que jogo foi. Sinceramente, não estou lembrando de que jogo foi. Não sei se foi o jogo do Juventude contra o São Paulo. Agora, não lembro. Mas vida que segue. Então teve polêmica sim, porque a bola do escanteio do Scarpa, eu não sei se a bola sai toda no gol do Bernard. Mas o placar de 2-0
do Atlético Mineiro em cima do Vasco, na minha opinião. Normal, até porque o Atlético Mineiro tem muito mais time do que o Vasco. Bahia 0, Corinthians 1. Placar que me chamou a atenção. Corinthians é o segundo jogo do Ramon, né? Venceu a primeira e agora vence a segunda, sai da zona de rebaixamento. E o Bahia entra no momento de baixa, né? E aí, baixa física, técnica, tática. Tática porque todos os times conhecem como o Bahia joga e estão atacando o ponto positivo, que é o meio campo. E aí, atacando o ponto positivo, fica mais fácil jogar em cima dos pontos negativos do Bahia. E o Corinthians fez um bom jogo, um jogo bem consistente. Talvez, cara, o melhor jogo do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. E o Bahia tá na fase da oscilação, mas é uma fase normal, essa fase de oscilação do Bahia. Mas uma grande vitória do Corinthians talvez seja o destaque, né? Talvez seja o destaque. Bragantino 1, Atlético Paranaense 0. Um jogo bem parelho que teremos na Copa do Brasil. Um jogo bem parelho, onde o Atlético Paranaense não aproveitou a chance que teve, porque o Bragantino ficou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O Atlético Paranaense não aproveitou a oportunidade. O Bragantino conseguiu segurar 1-0. Então, grande vitória do Bragantino. E o Atlético Paranaense vive numa oscilação. É uma montanha russa o Atlético Paranaense, mas é um placar de dois times, na minha opinião, bem parelhos. Aonde, cara, o Bragantino ter vencido em casa o Atlético Paranaense, na minha opinião, um resultado normal para o Atlético Paranaense, que não deve ser, que a torcida deve estar reclamando barbaridade. Só lembrando, o Atlético Paranaense e o Bragantino jogam pela Sul-Americana, tá? Eles jogam pela Sul-Americana nesse meio de semana, né? Pela aqueles playoffs da Sul-Americana. Estão em vantagem, né? Porque jogam a segunda em casa. É mais um placar, na minha opinião, normal. Juventude 0, São Paulo 0. Outra polêmica. O Juventude foi nitidamente prejudicado, na minha opinião. O São Paulo não fez um grande jogo, mas no primeiro tempo achei o São Paulo bem agressivo, criou algumas oportunidades de movimentação, mas já viu o São Paulo jogar melhor. Porém, o Juventude é um time muito chato de se jogar. Juventude é um time muito chato de se jogar, é encardido, é difícil jogar contra o Juventude, é um time muito bem armado. Desculpa esse barulho, é da cadeira aqui que está. E eu me balanço bastante, então, desculpa. O Juventude é um time muito encaixado, que eu falei nos meus palpites que não seria fácil o São Paulo vencer, e o São Paulo deu sorte. Eu acho que a tal da bola na trave que eu estou falando, que bateu na trave e bateu embaixo, acho que foi nesse jogo, mas aí eu não posso falar se foi polêmico, que eu não tenho certeza se a bola entrou ou não, tá? Mas o gol de Juventude no frangaço do goleiro do São Paulo, na minha opinião, cara, apesar do árbitro lá, o analista de arbitragem, ter falado que foi mão, não me convenceu, irmão. Não me convenceu. Para mim, a bola bate aqui, ó. E ele mesmo disse no final da axila. Final da axila é aqui. Ou seja, é isso aqui. Pela imagem, a bola bate aqui, ó. Aqui. Para mim, garfaram o Juventude. O VAR Paulo, né? Como o Diego não fala VAR Mengo, VAR Meiras, VAR não sei o que lá. Eu acho que teve ali um VAR Paulo, né? Que salvou o São Paulo de tomar esse gol e salvou o goleiro do São Paulo tomar um frangaço. Então, mais uma polêmica de arbitragem, já temos aí, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 que eu tô lembrando aqui nesse jogo Juventude de São Paulo. Para mim, o Juventude foi prejudicado pela arbitragem e mais uma vez pelo VAR. Mas aí o árbitro vai lá, foi o árbitro que decidiu. Irmão, acho que decidiu errado. É a minha opinião, e o São Paulo se deu bem nessa, principalmente o goleiro. Fortaleza 3, Atlético Goianiense 1. Grande vitória do Fortaleza, fez o Fortaleza subir muito na tabela. E o Atlético Goianiense, apesar de ter feito um jogo bem competitivo, bem parelho,
O Fortaleza aproveitou melhor as chances, criou oportunidades. Com o Atlético Goianiense estava empatado de 1-1, com os dois times com 10 jogadores. O zagueiro dá uma infelicidade de fazer um gol contra, aí tem que abrir mais espaço, e aí o Fortaleza aproveita e faz o terceiro gol. Então, para mim, um placar normal de um time que briga pela ponta e outro time que briga pelo rebaixamento. E ao final da noite, tivemos finalmente a vitória do Fluminense fora de casa em cima do Cuiabá. Teve um jogador expulso, mas o jogador já estava no banco de reservas, que é o Guga. O Cuiabá criou algumas oportunidades, não fez um jogo ruim, mas o Fluminense aproveitou a oportunidade que teve. O Fluminense está melhorando. Fez um futebol mais consistente, nada brilhante, mas um futebol mais consistente, um futebol mais pé no chão. Tivemos as estreias, né, de Coutinho, Thiago Silva, né, muitos jogadores estreando no Atlético Mineiro, jogadores estreando. Não sei se no Cruzeiro tivemos jogadores estreando, mas no Fluminense tivemos Thiago Silva. Estreou ali, ajudou bastante, deu uma cabeçada, vai ser um líder. O Thiago Silva, mesmo com a idade avançada aqui no Brasil, para jogar um aninho, ele vai conseguir jogar. Mas a situação do Fluminense continua muito complicada. Mas pelo menos não é mais o último colocado, passou esse bastão justamente para o Atlético Goianiense. Então, uma grande vitória do Fluminense fora de casa. Então, para me dar aqui o meu destaque, eu coloco como destaque o Corinthians. O Corinthians, para mim, é um destaque, ganhando do Bahia de 1-0, que não é fácil. Então, o destaque para mim é o Corinthians. E a decepção para mim, cara, eu não vou colocar o Bahia por ter perdido para o Corinthians, não. Para mim, a decepção da rodada é a arbitragem. A arbitragem atrapalhou bastante nessa rodada. Atrapalhou bastante. E também a decepção é nego falar sem ter conhecimento. Então coloco também a decepção o senhor Scarpa, Gustavo Scarpa, jogador do Atlético Mineiro, que fez uma tuitagem lá sem saber, passou vergonha. Vai estudar a regra. Então, esse é o meu destaque e decepções. E aí a gente vai aqui rapidamente para a classificação. Classificação terminou a 18ª rodada da seguinte maneira: Botafogo é o líder com 39 pontos de 18 jogos, o Palmeiras é o segundo colocado com 36 pontos, também 18 jogos, o Flamengo é o terceiro com 34 pontos e 17 jogos, o Fortaleza é o quarto colocado com 32 pontos, também 17 jogos, e vai jogar esse jogo atrasado nesse meio de semana, podendo ultrapassar o Flamengo e assumir a terceira colocação, aí vai ficar com 18 jogos. O São Paulo é o quinto com 31, o Bahia é o sexto com 30, os dois com 18 jogos. Aí o sétimo colocado é o Cruzeiro com 29, com 17 jogos, o Atlético Paranaense é o oitavo com 25 pontos e 17 jogos, o Bragantino é o nono colocado com 25 pontos e 17 jogos, e o Atlético Mineiro é o décimo colocado com 25 pontos e 17 jogos. Só para lembrar, dos 10 primeiros, apenas 1, 2, 3, 4. Apenas 4 times dos 10 primeiros têm os 18 jogos. Ou seja, esse resultado que a gente está falando aqui de classificação não condiz muito com a realidade. Porque de 10 times, 6 têm um jogo a menos. Aí vamos para a segunda parte da tabela. O Vasco da Gama é o 11º com 23 e 18 jogos. O 12º é o Juventude com 21 e 2 jogos a menos. O Internacional é o 13º com 19 e 4 jogos a menos. O Internacional vai sofrer. O 14º é o Corinthians com 18 pontos e 18 jogos. O Criciúma é o 15º com 17 pontos e 2 jogos a menos. O Cuiabá é o 16º com 17 pontos e 1 jogo a menos. O Vitória é o 17º com 15 pontos e 18 jogos. O Grêmio é o 18º na zona de rebaixamento igual Vitória, com 14 pontos e 2 jogos a menos. O Fluminense é o 19º, não é mais o último, com 11 pontos em 17 jogos. E o Atlético Goianiense é o último colocado com 11 pontos em 18 jogos. Então, só para lembrar, com 18 jogos temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom,
De 20 times, menos da metade tem 18 jogos. Então, mais de 50% dos times tem jogos atrasados. O Internacional tem 4 jogos atrasados. Então, irmão, a liderança do Botafogo, incontestável, ninguém dá para pegar. Então, a liderança do Botafogo é a definitiva. O último lugar, que é o Atlético Goianiense, é definitivo. Mas o restante, do segundo ao 19º colocado, a classificação não é a correta. Por quê? Porque mais da metade dos times não tem 18 jogos. Tem jogos a menos. Tem gente com 2 jogos a menos, com 4 jogos a menos, com 1 jogo a menos. A classificação é essa de momento, mas não é uma classificação correta. Por quê? Não está todo mundo com o mesmo número de jogos. E qual é o destaque da classificação? Para mim, o destaque da classificação é o Fortaleza na 4ª colocação do Brasileirão. E a decepção? Bom, a decepção, cara, não vou colocar decepção de classificação, não. Vou colocar decepção de classificação, não. Só vou colocar aqui. Cara, não. Acho que a decepção da classificação, na minha opinião, eu vou colocar aqui com asterisco, não é muito decepção, mas eu esperava um pouquinho mais. É o 8º lugar do Atlético Paranaense. Esse 8º lugar do Atlético Paranaense, acho que eu posso colocar como decepção. Então, tá aí o meu resumo da 18ª rodada do Brasileirão 2024. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!